E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Edi, professor de matemática e física. E eu estou aqui agora para a gente continuar estudando aquela parte de gases. A gente teve a primeira aula e agora a gente vai ter uma série de aulas sobre termodinâmica, né? A gente imaginava que seriam umas 2, 3 aulas, mas às vezes pode ser um pouco mais, porque é uma matéria um pouco diferente, né? Que a gente não está tão acostumado com o nosso dia a dia e ela envolve um pouquinho de conta, né? Então vamos lá, vamos para essa matéria, mas fica tranquilo que a gente vai ver nós vamos ver todos os passos a passos que a gente precisa dessa matéria, todas as contas que a gente precisa, beleza? Bom, pessoal, então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que tem 3 características que são muito importantes para o gás, que são a pressão, o volume e a temperatura. Então, quando essas características mudam, o gás ele sofre uma transformação, que é o que aconteceu, por exemplo, aqui, ó, de A para B, de B para C. Do A para B, aqui gerou uma força aqui interna. Então, essa força interna do gás gerou um aumento do volume do gás. Então, se você muda o volume do gás, você vai estar alterando as características do gás. E aí, a gente vai entender que quando o gás ele gerou essa força aqui, ele fez a força para expandir. Então, quando ele faz a força para expandir, ou seja, o gás ele aumenta, né, o seu volume, ele se expande, ele vai realizar um trabalho. Então, o trabalho ele tem a ver intrinsecamente com a variação de volume. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Ou seja, a gente fala que o gás realiza o trabalho. Quando o trabalho gera uma variação de volume negativa, o que seria isso? Seria se eu viesse aqui agora e fizesse uma força empurrando isso aqui. E aí o gás iria se comprimir, iria da situação B, C para a situação B. Se isso acontece, o trabalho vai ser também negativo. Então, se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Aqui, o gás sofre o trabalho. Então, quando o gás se expande, o gás que realiza o trabalho. Quando o gás é comprimido, o gás sofre o trabalho, beleza? E aí a gente vai ter 2 jeitos de calcular o trabalho. A primeira parte teórica era isso aqui, entender que o trabalho ele tem a ver com a variação de volume e saber que o trabalho ele pode ser dado de 2 formas, através dessa fórmula aqui, que é uma fórmula que só serve na transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É aquela transformação de pressão constante, beleza? E o gás vai sofrer uma transformação que a gente chama de isobárica. Eu posso fazer através dessa fórmula aqui. Se não, para calcular o trabalho, eu tenho que usar um gráfico de pressão e volume. E eu vou ter que fazer a área embaixo da curva aqui. Beleza? A gente vai aprender isso agora. Mas a primeira coisa que eu precisava era que você entendesse que trabalho tem a ver com variação de volume. Quando o volume aumenta, ou seja, o gás se expande, ΔV positivo, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho também diminui. Se o volume diminui, ou seja, se ele é negativo, a variação de volume, o trabalho também é negativo, o gás sofre o trabalho. Beleza? Ó, o exercício fala assim pra gente, ó. 5 mols, ou seja, o N igual a 5, isso aqui que ele falou pra gente, 5 mols, N igual a 5 mols de um gás perfeito se encontram a temperatura de 600 Kelvin, ótimo, já está em Kelvin, temperatura em gás a gente nunca usa sem ser em Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos. Um processo isobárico. O que é isobárico? Pressão constante. O gás submete uma transformação indicada no gráfico. Bom, dava para ver que a pressão é constante, a pressão foi o tempo todo essa aqui, né? Determine letra A pressão exercida pelo gás.
Letra B, a temperatura final do gás. Letra C, o trabalho realizado. E letra D, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos lá, vamos ver cada uma das alternativas. Aqui, ó, pressão, volume, número de mols, R, temperatura. Essa é a nossa formulazinha. Por quê? Porque eu já tenho o número de mols, o exercício já me deu o volume, a constante dos gases ideais é essa aqui, eu estou usando ela. Se eu estou usando ela em joule é porque pressão em pascal, volume em metro cúbico. E a temperatura, eu já sei que a temperatura é de 600 Kelvin. Com isso, eu tenho 3 das 4 principais características. Eu tenho número de mols, eu tenho o volume aqui, 0,5, número de mols 5, eu tenho o R, que é a constante dos gases, eu tenho a temperatura, acho a pressão. A pressão vai ser o produto disso aqui tudo, dividido pelo 0,5, vai dar aproximadamente esse valor de 5 vezes 10 a 4, beleza? Bom, como o processo é isobárico, aquela formulazinha que a gente tem de P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Se é processo isobárico, eu não preciso usar o P. Fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Volume 1 era o 0,5. Era o volume inicial que o exercício deu. Temperatura 1 ele deu 600. Se você voltar lá no gráfico, o volume vai para 0,1. Então, eu vou achar aqui a temperatura 2 multiplicando cruzado. Então, fica 0,5 T2 é igual a 0,1 vezes 600 é 60. Então, a temperatura 2 fica 60 dividido por 0,5. Temperatura 2 dá 120, sempre trabalhando com temperatura entrando e saindo em Kelvin. Beleza, chegamos nesse valor aqui. O trabalho realizado. Trabalho, como a transformação é isobárica, só porque a transformação é isobárica, eu posso usar essa fórmula aqui. A pressão a gente já tem. A variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Repare que a variação de volume deu negativa. Beleza, variação de volume deu negativa. Pressão vezes variação de volume. Vou achar o trabalho. Então, eu achei o trabalho aqui. O trabalho deu negativo. Consequência disso. Vamos ver no próximo slide. O trabalho também poderia ser feito pela área do gráfico, mas a gente já fez lá. A área do gráfico, essa medida que isso aqui é um retângulo, isso aqui seria 0,4 vezes o 5 vezes 10 a quarta, também daria certo. O sinal eu tenho que colocar, porque eu vi que é uma compressão, eu tinha que colocar o sinal negativo. E aí, quando eu vejo que o trabalho é negativo, se o trabalho é negativo, vai responder a questão, a letra D. Se o trabalho aqui, se o trabalho é negativo, o trabalho é realizado sobre o gás. Toda compressão, o trabalho é realizado sobre o gás. Se fosse uma expansão, o trabalho seria realizado pelo gás. Beleza? Vamos para mais um exercício. Ó. Certa massa de um gás ideal sofre um processo termodinâmico indicado no gráfico, sendo T1, temperatura inicial 200 Kelvin, a temperatura aqui, viu, gente? Ó, T1 é a temperatura aqui no início. Aqui é o primeiro ponto, tá vendo que a setinha está subindo aqui, ó? Tá indo para o ponto 2. Então, e a temperatura 2, temperatura aqui, ó, 200 Kelvin. Temperatura aqui, 900 Kelvin. O volume final da massa gasosa. O trabalho realizado no processo indicado se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos lá, vamos ver as coisas aqui. Bom, eu tenho aqui o volume inicial, 2. Repare que o volume é 2, só que ele tem aqui, ó, vezes 10 a menos 3. Então, o volume é 2 vezes 10 a menos 3. Eu quero saber esse volume final. Eu tenho a pressão aqui, ó, a pressão aqui é 4, só que é 4 vezes 10 elevado a 5. Tá vendo o eixo aqui? E a pressão 2 é 6 também vezes 10 a quinta. E aí eu vou usar aquela formulazinha completa. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Beleza? Pressão 1. Quem é a pressão
É a pressão aqui no ponto 1, que a gente viu que é 4 vezes 10 a 5. Volume 1 é esse volume do tempo do 1 aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Temperatura 1, 200. É igual a pressão 2. Pressão 2 é a pressão aqui no 2, que é 6 vezes 10 a 5. Volume 2 é o que eu quero saber. Esse volume aqui. Temperatura 2 é a temperatura de 900. Temperatura aqui. Beleza. Gente, olha, eu quero saber esse cara aqui. Bom, eu já vou arrumar aqui algumas coisas. Olha só. O 10 a 5 e o 10 a menos 3 aqui, ó, aqui vai ficar 10 somos expoentes. Está multiplicando somos expoentes. 10 a 5 menos 3 dá 10 a 2. O 4 vezes 2, 8 vezes 10 a 2 sobre 200 é igual a 6 vezes 10 a 5 vezes 10 a 5 V2 sobre 900. Gente, como eu quero V2, quem está aqui multiplicando V2, eu vou passar dividindo, e quem está dividindo eu vou passar multiplicando. Olha o que eu vou fazer, presta bem atenção. 8 vezes 10 a 2 sobre 200 vezes 900, tá vendo? O 900 estava embaixo, passa para cima. E o 6 que estava em cima vai passar para baixo. 6 vezes 10 a 5. Então vai ficar 6 vezes 10 a 5, aqui embaixo. Bom, aqui eu posso simplificar cada um de cima com cada um de baixo. Então vai os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. O 8 vezes 9 dá 72, vezes 10 a 2. Sobre embaixo ficou 2 vezes 6, 12, vezes 10 a 5. Então 72 com 12 dá 6. E aí a potência de 10, que é o 2 e o 5, você faz a de cima menos a de baixo. Só o expoente. Repete a base, 2 menos 5, menos 3. E a unidade, metro cúbico, porque eu entrei com metro cúbico. Beleza? Bom, essa continha toda aí vai estar no próximo slide, vamos ver? Tá aqui o próximo slide, letra A. Depois, se você quiser dar uma pausa, dar uma olhada direitinho, bonitinho nisso aí. Eu fiz toda a continha, porque aqui ele faz bem resumido para você. Vamos ver o próximo, que é a letra B. Bom, pessoal, o trabalho ele é dado pela área do gráfico de pressão por volume. Lembrando que se fosse isobárica, eu podia usar aquela fórmula pressão vezes variação de volume, mas isso aqui não é uma transformação isobárica. Então eu tenho que fazer a área do gráfico. E esse gráfico aqui, ó, abaixo dessa curva aqui, ó, eu vou fazer a área toda embaixo dela, essa área aqui. E essa área aqui vai virar um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, isso aqui é base, isso aqui é altura, dividido por 2. Bom, a área, aí a base maior é essa aqui. Ela é o 6, lembrando que é 6 vezes 10 a 5. E a base menor é essa aqui, que é 4, tempo aqui, ó, vezes 10 a 5. E aí a altura vai ser isso aqui, ó. Isso vai ser a altura. 2 vezes 10 a menos 3, né? E aqui é 6 vezes 10 a menos 3 também. Então, olha só, a altura aqui vai ser a diferença desse com esse. Tá aqui, ó, a altura ficou 6 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu fiz aqui, ó, base maior, 6 vezes 10 a 5, mais base menor, 4 vezes 10 a 5, vezes a altura, que vai ser o 6 vezes 10 a menos 3, menos o 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso sobre 2. Tá? Então, aqui, ó, 6 vezes 10 a 5 mais 4 vezes 10 a 5, você só soma os caras que não são a potência de 10. Então, fica 10 vezes
10 à quinta. Você mantém a potência de 10. Aqui é a mesma coisa, você subtrai esse e esse só. Aqui eu somei esse e esse e mantive o 10 à quinta. Aqui eu somo esse e esse para manter o 10 à terceira. Então fica isso vezes 6 menos 2, 4, vezes 10 a menos 3, tudo isso sobre 2. O 4 e o 2 dá por 2, então fica 20, o 10 vezes o 2, 20. 10 a 5 vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 2. Então isso aqui é 20 vezes 10 ao quadrado é 100, daria 2.000. Ou faz 2, o 20, 2 vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 2, tá vendo? Eu só arrumei aqui o 20, fiz virar 2 vezes 10. Então ficaria 2, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2, somos expoentes, 10 elevado a 3, unidade de trabalho, joule, beleza? Agora, como o gás se expandiu, o volume era 2 vezes 10 a menos 3, passou a ser 6 vezes 10 a menos 3, o trabalho é positivo, é uma expansão. O trabalho é realizado pelo gás. Quando é expansão, o trabalho é realizado pelo gás. Beleza? Ó, vamos lá. Princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica. Gente, a gente tem três coisas importantes aqui nessa matéria de hoje, que é o trabalho, que a gente acabou de falar, e agora a gente vai ter a segunda coisa importante, que é essa aqui, ó, que é a variação da energia interna. A variação da energia interna, ela é 3 meios, tá aqui, ó, 3 meios do N, R, vezes a variação de temperatura. Então, o que é a variação da energia interna? Um gás, quando ele tem a temperatura modificada, se ele aumenta a temperatura, aumenta a agitação. Não foi isso que a gente aprendeu na primeira aula de termologia? Aumenta a temperatura, aumenta a agitação. Então, o gás, quando ele aumenta a temperatura, aumenta a agitação, aumenta a energia cinética das moléculas. Se ele diminui a temperatura, diminui a agitação, diminui a energia cinética das moléculas. E, basicamente, a gente pode falar que a energia interna que tem nele é a energia cinética de movimentação das partículas. E ela é dada por essa formulazinha aqui. Beleza? Vamos seguir. Primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. E aí aqui a gente já tinha estudado a lei zero da termodinâmica, né? Que falava que quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles também estão em equilíbrio térmico entre si. Mas aqui agora a gente vai ver que a primeira lei da termodinâmica é que o calor pode ser do jeito que está ali, ou que o calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. O calor a gente já falou sobre ele, lembrando que o calor ele é positivo quando recebe calor, e o calor vai ser negativo quando ele perde. Beleza? Lembra disso, isso aqui é bem importante. O exercício não vai falar o sinal, você vai ter que saber identificar o sinal se está perdendo ou está ganhando calor. Vamos ver a aplicação da primeira lei da termodinâmica, beleza? Ó, 6 mols, então ele falou aqui o número de mols, de um gás ideal monatômico. Monatômico quer dizer que ele é formado só por um tipo de átomo. Sofre o processo termodinâmico indicado em AB. Então aqui tem um processo de A para B. A temperatura inicial e final do gás. Bom, em A eu tenho volume, eu tenho a pressão, eu tenho o número de mols, eu tenho três características do gás. Então eu tenho pressão, eu lembro que PV é igual a nRT. A pressão do gás em A, quanto que é a pressão do gás em A? É 3 vezes 10 a quarta. O volume tá aqui é 0,1, ou seja, 0,1, 10 a menos 1 também. 6 mols do gás, eita, 6 mols, ficou parecendo o símbolozinho de trabalho. 6 mols do gás. O R é 8,31 e a temperatura é o que eu quero saber. Lembrando que se eu usei o 8,31, a pressão tinha que estar em Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado, tá certinho. E o volume tinha que estar em metro cúbico, hein? Fica atento a isso. Temperatura sempre em Kelvin. Então aqui vai dar 3.000. Essa conta aqui, 3 vezes 10 a quarta vezes 0,1, dividido pelos 6,8
8,6 dividido por 6 vezes 8,31. Você vai achar a temperatura, beleza? Ele pediu a temperatura inicial e a temperatura final. A temperatura inicial a gente fez assim. Vou mostrar no slide seguinte como é que a gente faria a temperatura final. Bom, a temperatura final a gente poderia ter feito aqui também da mesma forma, pressão, volume, número de mols, R, temperatura no segundo momento. A pressão é 5 vezes 10 a quarta, o volume 0,3, número de mols igual a 6, o R a gente já é sempre o mesmo. Vou achar a temperatura no segundo ponto, beleza? Como aí na letra B eu quero a variação de energia interna. A variação de energia interna, 3 meios de NR delta T. 3 meios aqui. Número de mols 6, 8,31 é o R. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, vai dar aqui a variação de energia interna, beleza? Letra C, o trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo gás, a área do gráfico. Isso aqui, de novo, é um trapézio, igual ao exercício anterior que a gente fez. Base maior, 5 vezes 10 a quarta. Base menor, 3 vezes 10 a quarta. A altura é o 0,3 menos 0,1. Então, ficou 8 vezes 10 a quarta, aqui, ó. O 5 vezes 10 a quarta mais o 3 vezes 10 a quarta dá 8 vezes 10 a quarta, vezes a variação de temperatura deu 0,2, tudo isso sobre 2. Corta aqui, dá 0,1. E aí o 8 vezes 0,1 dá 8, 0,8, né? 0,8 vezes 10 a 4, unidade de trabalho, joule. Beleza. Letra D. Aplicando o processo, querendo saber o calor. O calor, ele é o trabalho mais a variação de energia interna. O trabalho a gente calculou foi esse, a variação de energia interna foi essa. Somando aqui, ó, 1,8 mais 0,8 dá 2,6. E mantém a potência de 10 quando é soma, né? Eu só somo os expoentes quando é multiplicação. Repara o seguinte, ó, ele vai falar o seguinte para a gente. Ó, observe que o processo AB, o gás recebeu do meio externo a quantidade total de energia na forma de calor. Dessa energia, 0,8 foram gastos na forma de trabalho para expandir os gases. O resto foi usado para aumentar a energia térmica. Ou seja, o gás recebeu esse valor todo de energia. Desse calor que ele recebeu, parte ele usou para expandir, ou seja, para realizar trabalho, parte ele usou para aumentar a energia interna, ou seja, mexer com a temperatura, ou seja, aqui ele se expandiu. Espera aí que esse V ficou parecendo um U de variação de energia interna. Então, ele se expandiu, ele aumentou o volume, e aqui ele aumentou a temperatura. Então, ele usou para aumentar o volume e para aumentar a temperatura, beleza? Depois a gente volta com mais.